Ainda sobre o tema proposto ontem, na nossa primeira gravação, só lembrando, né? O que se nota é que alguns profissionais da área psi estão falando um pouco mais na primeira pessoa. Um desses profissionais, muito famoso, se diz portador do transtorno do déficit de atenção. E no último vídeo eu disse que eu também faria um depoimento nessa mesma direção. Em primeiro lugar, porque, de fato, eu também sou portador de um transtorno mental. Eu tenho bipolaridade. A minha bipolaridade é a mais grave. Porque a bipolaridade, que já se chamou PMD, né? Psicose maníaco-depressiva, ela passa por estágios. E começou num ciclo lento, depois foi se cronificando, se agravando, e hoje ela é de ciclo rápido. O que significa isso? Que no período de um ano, um acometido de bipolaridade de ciclo rápido, ele pode ter aí mais do que 3, 4 episódios. Eu me recordo que eu passei por diversos tipos de profissionais, psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, e todos eles muito capazes. Então, em alguns casos eu cedi, tive que usar medicamento, em outros períodos não, mas, por se tratar de uma doença incurável, eu não via a saída, senão parar com o medicamento por um período, como se fosse uma espécie de um descanso, né, para o organismo, e depois retomar. Eu variava de medicamento também, mas nunca abandonei a terapia. Eu fui paciente de terapia por mais de 15 anos. Então, eu associava o tratamento pela via das drogas com a terapia. Mas a verdade, eu nunca encontrei uma explicação assim, definitiva sobre o que eu tinha. Eu me lembro que eu hesitava, resistia ao medicamento porque ele me tirava de mim. Quando eu estava sob o efeito da droga, eu não era eu era um outro que se apoderava do meu corpo e normalmente vivia uma vida apática, sem graça. Aquilo não era bom. E, bem, assim foi durante muitos anos. Eu hoje não posso dizer que estou curado, porque, como eu disse, algumas das doenças mentais não têm cura. Você até pode conviver com ela, conviver bem, conviver mal, mas curar-se, não.
Porém, certa vez, eu me lembro que eu estava assistindo a missa e eu tinha entrado naquela igreja, como já tinha entrado em outras. Aquela era uma igreja católica, mas eu tinha também frequentado até centro espírita, igreja protestante. Aquela era católica. E eu estava lá no meio da missa sem entender nada. Uns rituais estranhos, hóstia, um, sei lá, uma coisa esquisita. E eu passando ali mal, eu falei, não, esse lugar aqui não é meu, não é para mim. Aí eu me levantei para ir embora, e nessa eu fiz uma pergunta para mim mesmo, que foi a seguinte, que eu disse, rapaz, até hoje ninguém nunca se importou muito com você, né? Desde que você está na vida, você nunca ninguém lhe estendeu a mão, né? Nem familiar, nem amigos, nem ninguém. O que você está fazendo aí? Eu falei, é mesmo, né? Quer saber? Vou embora. E me levantei para ir embora, no meio da missa. Nessa, de eu ir embora, uma outra voz diz assim para mim, Zé, você sabe quem te deu a mão. Cara, eu levei um susto. Aí fiquei olhando, né? Quem foi que falou isso? Aí voltei e me sentei lá, disfarçadamente, numa outra cadeira lá. É, isso nunca me saiu da cabeça. Eu sei quem me deu a mão, nunca me saiu da cabeça. Até que eu me deparei com um quadro assim, em que retratava um anjo protegendo duas crianças que estavam atravessando uma pinguela sobre um rio caudaloso, assim. E eu me lembrei de minha infância. Esse quadro que eu vi, não lembro onde, era um quadro da minha infância também. E eu lembro que foi esse anjo que me estendeu a mão em alguns momentos. E foi aí que eu me lembrei desse episódio da igreja. Gente, nunca mais eu deixei de ir da igreja. Nunca mais. Não que eu passei a entender o simbolismo por detrás dos ritos, não. Mas aquilo me deu um conforto, uma sensação de pertencimento tão íntimo que eu diria salvou minha vida. E nessa de ir à igreja eu conheci uma pessoa, contei o caso para ela, e essa pessoa me disse assim, pô, vem assistir uma aula minha, e da semana que vem, eu vou falar exatamente sobre esse tema aí. E eu fui. A aula do cara foi tão espetacular que eu esperei terminar e disse para ele, cara, vem cá, você não me recomenda um curso, não? Eu preciso entender disso, velho. Aí ele recomendou um curso na Universidade de Navarra e eu fiz um curso EAD, né? E nesse curso eu conheci a filosofia de Leonardo Polo, como eu falei no último vídeo.
E eu associei, principalmente a antropologia de Leonardo Polo e o que se passou comigo naquele episódio da missa e o que vi na clínica, quer como paciente, quer como terapeuta. Isso para mim foi mágico, pessoal, porque é como se aquela fé, né, ali expressada nos rituais, passassem a fazer um sentido intelectual tão grande que, assim, para mim foi uma revelação, para mim foi um estado de graça. É, eu nunca mais usei nenhum tipo de medicamento para a bipolaridade. Nunca mais. O que eu aprendi nesse curso me fez ver que, em primeiro lugar, bipolaridade, como eu disse, reafirmo, ela não tem cura. Em alguns momentos, algumas pessoas precisam, sim, das drogas. Mas aqui eu estou dizendo como é que se passou comigo, meu caso. Nunca mais usei. E hoje eu posso dizer a vocês com absoluta segurança que, embora eu não esteja curado, eu tenho um controle quase que absoluto sobre os sintomas da bipolaridade, de ciclo rápido, como consta dos meus laudos. E eu atribuo esse controle a duas coisas. A Deus, em primeiro lugar, e a compreensão pela via intelectual do que seria uma doença mental que se processa no plano espiritual antes de chegar à mente. Como foi o caso do exemplo que eu dei da assídia, um termo em desuso, mas que se refere a um mal espiritual. Já foi chamado até de pecado capital. Então, a conjugação disso, fé, intelecto, né, a experiência com a doença, me levou a pensar nesses vídeos que eu estou fazendo, não como só um profissional da área, não, eu sou também alguém que vive isso. Ah, então, eu estava até pensando assim, né? Se eu for num terapeuta para falar que a minha relação com a minha mulher não está boa, nós estamos atravessando um período de dificuldade, eu vou escolher um terapeuta especialista em casal, né? Porém, se essa pessoa, óbvio, né, não for casado, como é que ele vai pensar essa minha relação se ele mesmo não vive, nunca viveu ela? E por que isso não se aplicaria também nos casos de bipolaridade, né? É um caso a se pensar. Fica aqui a reflexão. Obrigado.